Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Boa tarde aí no Brasil, boa noite em Portugal, aqui em Angola, ou como os angolanos dizem, eu acho ótimo, os melhores cumprimentos no horário em que estiver. Nós estamos aqui iniciando a nossa última webinar, a sexta webinar, né? O encerramento hoje desse evento muito bonito, muito festivo e muito produtivo, que foram as nossas jornadas da língua portuguesa, o português em trânsito. Tivemos várias mesas com nomes expressivos da literatura, da música, da arte do Brasil, de Portugal, de Angola, falando de diferentes lugares nesses países. E o que nós quisemos, desejamos, né? E acho que alcançamos aqui, estamos nessa nossa mesa aqui também, é unir, aproximar esses três países a partir da língua. Unir, aproximar esses continentes, América, Europa e África, em diferentes perspectivas, em diferentes geografias, em diferentes realidades. Sem mais delongas, nós vamos então, hoje estamos aqui, temos o prazer de receber para conversarmos nessa sexta webinar sobre oralidades, Alexandre Gigas, Irene Amossi, Renato Negrão. E dentro desse tema da oralidades que, muito coincidentemente ou não, foi tomado em quase todas as mesas. O tema veio à tona como proposta de debate, já que a oralidade está presente naquilo que é humano, é a base da própria literatura e perdura no tempo. Então vamos passar a ouvir os nossos oradores, os nossos preleitores, os nossos palestrantes, né? Vamos começar aqui com o nosso Alexandre Valinho Gigas, e eu passo a ler a mini biografia dele, que ele vai complementar aí um pouco e falar para vocês. Alexandre é poeta e performer, tem 6 livros publicados e textos diversos, onde se incluem contos, poemas, artigos científicos e crônicas, dispersos em diversas revistas e jornais nacionais. Foi editor da revista Anarquitectura, #1, e do folhetim Mosto. Edita o folhetim Anarquitectura. Desde 2010, desenvolve atividades performativas, onde várias linguagens poéticas predominam, usando cruzamento disciplinares, onde se inclui a música e o vídeo. Desde 2014, que integra a Rádio Universidade de Coimbra, onde trabalha um programa de autor que versa poesia, 5 minutos de poesia. Participa como voz off em diversos trabalhos, esculturas sonoras, instalações sonoras, teatro, dança. Desenvolve oficinas, workshops e aulas de poesia a adultos e jovens. Tem participado em laboratórios de criação e festivais internacionais de performance. Alexandre Gigas, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado, eu. Muito obrigado, eu. É um prazer estar num dos painéis, dos extensos painéis que têm marcado estes encontros, estas jornadas. Agradecer por isso ao Instituto Camões pelo convite, a você, Caio, e ao Nuno. E então, para poder falar sobre a oralidade, ou a minha experiência da oralidade. A minha experiência da oralidade parte da rádio, versa sobretudo a poesia, mas falando numa oralidade mais lata, que não só poética. Para mim a oralidade é um mapa geográfico do interlocutor, porque a oralidade implica sempre uma conexão com as pessoas,
em que cada palavra é um tratado. Eu ouvi isto recentemente numa peça de teatro da Cláudia Dias. Cada palavra é um tratado. Então é um tratado entre os interlocutores. Por sua vez, os interlocutores, através da oralidade, dão a sua geografia humana, a sua geografia física, não atendendo a conceitos de nacionalismos extremos, mas a oralidade transmite a nacionalidade, ou seja, o espaço geográfico múltiplo que se habita e que nos transforma. A oralidade é também a forma de estabelecer um tratado com o outro. É um lugar de escuta também, portanto. E diria que há aquele paradoxo na oralidade. O ponto máximo da oralidade é o silêncio, em que se calhar as pessoas poderão comunicar também por gestos, às vezes só por um mero olhar. Tudo isso, de alguma forma, grita e é oral. E lançava apenas este mote. Não sei se pretendem que diga mais qualquer coisa, mas também gostava de ouvir as outras pessoas, claro. Porque a minha experiência, isto então para terminar, a minha experiência em torno da poesia verso universo em português, quer na forma de ouvir, quer na forma de tentar dizer, e por essa forma sou contagiado oralmente pelos diversos universos e essas diversas geografias em que o português é falado. É isso que me interessa. E obrigado. Até já. Muito obrigado, Alexandre. Acho que a gente poderia, né, falar também desse, como o título da nossa atividade, Português em Trânsito, né? As oralidades em trânsito o tempo inteiro, constantemente. Muito obrigado. Passamos agora para a nossa segunda convidada, Irene Amossi, e vou ler aqui a mini biografia que ela irá complementar. A Irene Amossi é poeta, slammer, desde muito cedo que escreve para ela e para os seus, porém foi com os seus 17 anos que pela primeira vez se viu desborboletando para os palcos. E quando do projeto Minha Escola, Meu Palco, realizado pela Arte Sem Letra, no ICHED, Luanda, a 13 de outubro de 2017, ano que descobriu-se como slammer e participou pela primeira vez do campeonato de Spoken Word Muato. Depois você me corrige a pronúncia, viu, Irene? E vem participando até os dias de hoje. Foi protagonista dos primeiros 2 eventos do projeto Forno Feminino, em 2019. Consagrou-se campeã de batalha Mozangola, em 2020. Foi também a segunda classificada nas 2 últimas edições do Muato, 2019-2020. Segunda classificada das principais batalhas de Poetry Slam em Luanda no ano de 2020. No mesmo ano, abriu-se ao público com o espetáculo Era Uma Vez. Recentemente classificou-se na primeira posição no especial Slam delas, Angola e Brasil. Integra o mais recente projeto proposto pela Arte Sem Letra, Spoken Mais, grupo de poetas performances. Muito obrigado, Irene, pela participação. Seja bem-vinda. Com você a palavra. O seu microfone está desligado. Obrigada, Caio. É sim, é murrato que se diz, né? Isso vai depender muito do sotaque de cada um, mas é murrato. Significa mulher na língua nacional, quimbundo. Murrato traduzido para o português é mulher, né? No entanto, eu gostaria de agradecer primeiro pelo convite. Obrigada, Caio, pela consideração. Obrigada ao CCBA e ao Instituto Camões. E saudações a todos os outros colegas de painel, né? Eu vou partilhar com o pessoal a minha experiência com oralidade.
eu costumo usar o termo palavra falada para falar de oralidade. Porque, na verdade, é o tipo de poesia que faço, né? Que é spoken word, que é naturalmente a poesia falada. Eu não consegui encontrar uma definição do que oralidade significa para mim. É daquelas questões que quando estamos sozinhos na casa de banho, a gente tem um monte de respostas, um monte de versões de como é que responderia essa pergunta. Mas quando surgem situações do gênero, você fica inquieta, fica lá se pergunta, será que essa bate? Não. Então eu agarrei a definição que um amigo tem usado para tentar explicar ou pelo menos chegar mais perto do que a oralidade significa. Ele usa 4 elementos para fazer as pessoas perceberem como é que a oralidade funciona. No caso, o silêncio, a palavra, o gesto e a voz. Todos esses elementos são fundamentais para que a oralidade seja a oralidade. O silêncio é um dos elementos principais, porque a palavra dificilmente casa com barulho. Aí há muitos ruídos na comunicação e quase que nunca se ouve, não se percebe o que se quer dizer. Então é preciso de silêncio para que a oralidade seja feita. E esse mesmo amigo termina dizendo que quando nós estamos em silêncios, não é porque não temos palavras, é porque as nossas palavras estão em aulas. Eu sempre fui muito silenciosa, dificilmente falava quando pequena, mas é porque eu não tinha ouvidos para dar as minhas palavras, né? E, no entanto, isso foi desenvolvendo dentro de mim um bicho da palavra. Quanto mais eu ouvia, mais palavras eu tinha para dizer. E à medida que fui crescendo, quando encontrei um lugar de fala, um lugar com ouvidos para me ouvir, aí eu comecei a falar e nunca mais parei, né? Eu comecei, conforme o Caio acabou de referenciar, enquanto lia a minha biografia, em 2017, quando pela primeira vez me vi num palco para performar. No entanto, até aí eu não sabia nada sobre poesia, não conhecia nada sobre oralidade. O pessoal gostou, identificou o que eu fazia, fui aprendendo, investigando e acabei também por gostar e continuo me identificando com a oralidade até hoje, né? Na verdade, a prática da oralidade é um costume muito frequente nas culturas africanas. O povo africano é muito de dar o ouvido para engolir palavras. Tanto que nas nossas aldeias costumamos encontrar o que nós chamamos de anciãos. Normalmente, os anciãos são as pessoas consideradas muito sábias, mas esse conhecimento só se dá pelo facto de eles terem muito conhecimento armazenado, ter uma capacidade de armazenamento muito grande, muito vasto. E isso depois chora para sair fora, e aí nasce a oralidade dos nossos anciãos, né? Eu poderia continuar a falar mais, mas agora fico sem saber quando parar. Então, acredito que a nossa conversa será bem fluida. Vou deixar a palavra para um outro colega. Aí não. Ótimo, Irene, muito obrigado. Eu diria que você tem a palavra na hora certa, né? Assim, você comentando que era uma criança, né, pequena, de poucas palavras, e encontra o lugar das palavras, né? Muito bem. Passamos agora ao nosso convidado brasileiro, Renato Negrão, e eu passo a ler aqui a sua mini-biografia para que ele possa, então, partilhar com vocês a experiência. Renato Negrão é artista da palavra e da imagem, autor de Vicente Viciado, Odisseia Vácuo e outros 5 livros de poemas. Atua com linguagens e suportes variados, do livro à performance, da letra de canção à fotografia. Investiga as relações entre palavra, imagem, som e pesquisa o viés pedagógico da criação artística. Participou da curadoria do Circuito Literário da Praça da Liberdade, integra a antologia Retraite de
L'accord vocal Anthologie de la Poésie Brésilienne Vivante, da editora Maison de la Poésie, Ronald, de 2016, envolve-se em parcerias e participa em diversas atividades no campo das artes e da literatura. Renato, seja muito bem-vindo. Fale aí, por favor, do nosso Brasil, né? O Renato estava comentando, ele é da minha terra, aqui em Angola. Eles falam província, né? O estado eles chamam de província. Então, Renato é da minha província, Minas Gerais. Muito obrigado por aceitar o convite, Renato, pela participação. Com você a palavra. Olá, Caio. Tudo bem? Tudo ótimo, Renato. Queria agradecer aí ao convite a você. Queria saudar também a Irene. Maravilhosa fala da Irene e também do Alexandre. Agradecer também ao Instituto Camões, ao Centro Cultural Brasil em Angola. E é um prazer estar aqui. Dizer alguma coisa depois dessas falas tão maravilhosas é até difícil, mas vou começar falando mesmo da minha experiência, né? Quando pensei no que dizer, né, a respeito da oralidade, me veio muito presente assim, a memória dos meus pais, né, aos ensinamentos que me deram, e comecei a identificar mesmo que o meu trato com a escrita vem de minha mãe, né? Eu lembro perfeitamente da mão da minha mãe me ensinando a escrever num caderno de caligrafia e das longas caminhadas que eu fazia com meu pai, e ele me contando histórias, e no meio dessas histórias, ainda essas histórias eram recheadas de figuras de linguagem, de trocadilhos, né? Ele se divertia muito com os trocadilhos, com os jogos de palavras, né? Eu acho que se eu tenho um apreço pela escrita, né? E se eu tenho um apreço pela sonoridade, antes mesmo de entender, né, na escola que a origem da poesia estava na oralidade, a relação orgânica com os meus pais é que me deu todo esse sentido do código, né? O apreço, a curiosidade pelo código, pelo desenho da letra, pela sonoridade das palavras. E quando fui escrever, esse jogo lúdico, né? E essa sensação de ouvir texturas e sonoridades e jogos de palavras é aquilo que me chamou a atenção, né? E isso não parou, de modo que eu entendo que tanto o início quanto o fim, a finalidade daquilo que eu produzo, ele conduz a sonoridade, ele parte da sonoridade e resulta na sonoridade. E é engraçado, porque o ritmo, a cadência, a pulsação, a entoação, o timbre, a duração, né, o silêncio, todas essas texturas sonoras que geram, né, os efeitos da poesia, que é a minha prática, né, tudo isso está presente, mesmo que ainda, muitas vezes, a minha intenção seja uma intenção mais plástica, vamos dizer assim, porque, afinal de contas, eu não sou um estudioso acadêmico da poesia, né? Eu escrevo livros, em algum momento, né, esse mosquitinho aí me picou, mas eu fui fazer mesmo artes visuais, né? Então, muitas vezes, o meu pensamento é um pensamento de imagem, é um pensamento plástico, mas quando você percebe o resultado, né, de um poema, né, tem sempre uma duração no tempo que
que diz respeito mesmo de uma pulsação, um ritmo, né? Aquilo que se molda a meu aparelho fonador, né? E que está ligado, muitas vezes, tanto fisicamente, né? Aquilo que o meu corpo é capaz de produzir em termos de voz e sonoridade do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista psicológico, né? Você vai, do ponto de vista estético também, na medida de que eu procuro ainda lançar a mão às vezes, de vocalidades, de experimentações sonoras, né? De uso de tecnologias. Então, a palavra ela se apresenta para mim muito nesse sentido lúdico, né? E afetivo, por conta da experiência muito cedo com meus pais, e ela tanto se inicia na oralidade quanto termina na oralidade, e a dimensão temporal, ela né, no poema, ela é visível a partir de um ritmo, né? Eu acho que o ritmo e a pulsação ela está inscrita no tempo, né? Como um poema, em geral, ele começa e termina, o que fica é a ressonância, né, dessas palavras, né, que marcam. E aí eu vou, enfim, também estou preocupado com essa questão do tempo, né, mas gostaria de levantar aqui uma epígrafe que está no meu livro Vicente Viciado, que fala de uma maneira um pouco disso. Vamos lá. Há algum padrão bem definido, muito vago no início, mas suficientemente bem definido para me oferecer um ponto de partida. Depois vêm os detalhes, arranjar as palavras em sentenças e parágrafos. Escolho minhas palavras muito cuidadosamente. Elas devem soar bem, ter um ritmo certo e o seu significado deve estar ligeiramente desequilibrado. Nada aborrece tanto a mente quanto uma sequência de conceitos familiares. Maravilha, Renato, maravilha. Que lindo, que ótimo. Ponto de partida mesmo, com a pulsação, né, no tempo da narrativa. E se pensarmos que essa ideia... É o ponto de partida e o ponto de chegada, né? De chegada. Quer dizer, quase que uma totalidade, né? Ou um desejo de uma totalidade. Eu queria, então, fazer uma nova rodada a partir de uma pergunta, né? Debateu-se muito aqui nesses nossos encontros, nos nossos webinars, nesses painéis, né? Sobre o suporte da linguagem, né? E aqui nós estamos com vocês, convidados, que lidam com esses diversos suportes, né? O suporte, vamos dizer assim, clássico da literatura, depois de uma certa tecnologia, é o livro, né? E aqui vocês, né, lidam com a imagem, com o próprio corpo, a performance, e isso para além, né, vamos dizer assim, do próprio corpo, do aparelho fonador, como o Renato bem falou aí, com as questões do vídeo, que o Alexandre coloca aqui na sua bibliografia, com a música. Como é que é lidar com esses suportes? Vocês colocariam no mesmo patamar, né? Ou numa mesma, vamos dizer assim, numa mesma utilização, o livro, a palavra escrita e todos esses outros suportes? Como é que é esse trabalho para você, Alexandre? O seu microfone está desligado. Já está. Tantas dimensões que você falou, ou que foram aqui faladas, que me remetem para várias questões. A oralidade, vou talvez começar por um desses pontos, que é a minha formação é em arqueologia.
E quando eu tratava e investigava sobre essas matérias, imaginava as pessoas e o que é que seria a oralidade dessas pessoas, que eu não alcançaria, mas a oralidade como transmissão de conhecimento, e que, sobretudo, entre a nossa espécie, o Homo sapiens, adquire uma dimensão gigante. E então imaginava sempre o que seria um ancião ou uma anciã dessa comunidade a ler à fogueira, à noite, ou a dizer coisas às crianças. A oralidade ganha uma tridimensionalidade pelas próprias sombras da lareira que dançam, não só pelo contexto do que trata. E então, essa dimensão da oralidade não tem necessariamente de nascer num livro, se bem que nos tempos que correm o livro é um instrumento, é o grande objeto da performance, sobretudo da forma como eu e o Renato, pelo qual pesquisei, fazemos. Essa outra dimensão do livro remete para uma outra questão. Nem tudo o que é escrito, quer dizer, pode ser dito, mas não tem de ser dito. Há poemas que eu escrevo que não são para eu dizer em voz alta, pelo menos não sinto essa motivação. Portanto, são um momento de interiorização dessas palavras, desses signos. A oralidade adquire sempre essa relação com o outro. E essa relação com o outro interessa-me, porque sou curioso com o outro, cresço poeticamente com o outro. A oralidade dele, pelo meu ponto de escuta, é extremamente importante para anteceder o meu momento de fala. Porque no meu momento de fala quero ser entendido. Quero ser entendido podendo dar muitos artifícios a essa forma como dou a oralidade da minha língua, que pode ser uma lareira, como pode ser um ato performático mais complexo, mas é sempre a tentativa de chegar ao outro e de comungar. E penso, são algumas das ideias que me remeteram. Por outro lado, também, pegando numa coisa que o Renato tinha dito, a experiência. É sempre uma experiência o ato de oralidade, por essa diversidade desses mapas orais que as pessoas transportam. E a conexão entre esses diversos mapas nasce da experiência. A experiência adquire sempre uma dimensão de fusão e logo de diálogo máximo. Era isso que queria dizer para já. Ótimo. Efetivamente, né, a gente poderia também um sinônimo para a experiência seria a palavra vivência, né? O próprio ato de viver, né, e de experienciar as coisas nos traz a palavra poética ou a oralidade, né? Ou esse instante poético em que estamos vendo aí, que já que estamos trabalhando dentro da diversidade desse mundo poético, né? Acho que a experiência é realmente muito, muito importante. Queria apenas... No sentido de... Sim. Queria apenas acrescentar uma coisa que tem a ver com a oralidade, por exemplo, da Irene, porque também estive a pesquisar. Há um poeta português, que é o Mário Cesarini, que tem um verso que diz: o nosso dever falar, é o nosso dever. Então, a oralidade transmite ou assume também uma componente política, como tudo na nossa forma de estar no mundo, e porque falamos, porque expressamos as nossas ideias, o nosso mundo. Era isso que queria acrescentar. Ótimo, obrigado. Irene, e conta para a gente, então, dentro desse processo, você que é né, você utiliza o corpo, né, como a sua principal arte, né? A voz, o seu corpo, a presença no palco, o spoken word. Como é que é esse processo de criação da sua arte? Tem a ver
com a experiência que o Renato, que o Alexandre está dizendo, da vivência, é possível, se eu quiser, né, realizar um spoken word, eu pegar essas falas na cidade, na rua das outras pessoas. Como é que é esse processo para você? Do mundo, né? Agora, te ouvindo, Caio, me veio à mente um trecho de um dos livros seus, onde tu usas a definição de amor, mas tu contas que ouviste na rua enquanto estava duas moças brigando, e aí uma disse que amor é sobre as coisas belas que temos e as feias que fazer. Não sei, estou sempre a trocar, não sei se dessa vez consegui falar o certo, é assim? Sim, sim, é isso mesmo. É assim, Caio? É Então, meu assim. processo criativo não foge muito disso, né? Eu sou muito atenta, estou sempre a escutar. Eu costumo dizer isso, eu acho que eu estou muito calado, não tenho palavras, além de escrever alguma coisa. Mas eu ia querer falar ainda sobre o Alexandre acabou de falar, não sei se é incômodo, é que eu fiquei com tantas palavras entaladas e Não fala, você tem todo o eu, tempo, todos quando têm todo o tempo. perguntaste, quando perguntaste, eu fiquei a me perguntar, mas se eu responder que não é possível um outro material, uma outra forma substituir a oralidade, não estaria a ser muito parcial, porque estaria a defender algo que eu realmente faço. Mas eu acredito que não, porque a palavra ela pode ter vários significados, mas a forma como a pessoa vai falar aquela palavra acarreta muitos significados na voz de quem a fala no momento. É por isso que eu costumo dizer que algumas palavras não se traduzem e algumas delas também não se podem escrever. A oralidade depende muito do estado de espírito da pessoa no momento. Tudo aquilo são processos elementares, são componentes elementares. E eu posso falar agora de comida e no outro dia falar de comida e soarem de formas diferentes, totalmente diferenciadas, por causa desse casamento que existe entre a palavra, o gesto, a voz, as emoções. Então, seria muito difícil, né, um livro, por exemplo, conseguirmos tudo aquilo que nós pensamos num livro da forma como nós falamos. Por isso que algumas vezes quando as pessoas vêm pedir para mim um poema meu escrito, eu não consigo dar porque eu não tenho nenhum deles escrito no formato digital. Assim que eu escrevo em papel e consigo memorizar, quase que nunca mais volto a escrevê-los. Porque eu não sinto o mesmo poder das palavras ouvindo uma pessoa a ler o meu poema. Eu fico, mas o que ela está fazendo? Não é assim que se diz essa palavra, mas ela está a pronunciar a palavra com as mesmas letras, mas a entoação, a fonética, o sentimento, aí a coisa muda totalmente. Então, esse poder que as palavras têm de conseguir pintar coisas, de conseguirem nos levar a lugares, depende muito da forma como a pessoa vai falar no momento, né? Ótimo, Irene. Muito obrigado. A sua, mas acho que agora melhorou, né? Sua internet deu alguns atrasos cortadas aí, mas acho que melhorou. E, Renato, aí um pouco da sua visão sobre essa questão, mas, ao mesmo tempo, eu queria, nesse desejo de aproximação entre essas realidades diferentes do Brasil, de Portugal, né, de Angola, um pouco que você comentasse também sobre essa cena da performance aí no Brasil, do Islã, para depois também o Alexandre, a Irene, falar um pouco, né, sobre esse, vamos dizer assim, a performance como essa ideia da arte expandida, de um processo, né, de simultaneidade de sentidos, né,
tem crescido ao longo do tempo, como uma arte, como, vamos dizer assim, merecidamente valorizada, né? Mas creio ainda que há uma certa dissonância entre aquilo que as pessoas acreditam de arte ou de literatura, de uma certa forma tradicional, né? E essa linguagem expandida. Um pouco do que acontece aí no Brasil, do seu ponto de vista sobre a performance, sobre o Islã, para a gente conversar aqui um pouquinho. Sim, é importante dizer que eu não sou, né, um artista do Islã, né, mas acompanho o movimento com muito interesse em Belo Horizonte, no Brasil, porque tem muitos amigos, né, poetas, né, do Islã, enfim. E o que eu percebo é que, a partir, né, do ponto de vista da arte expandida, o Islã, em geral, por ser um movimento que, no Brasil, acho que no mundo, nasce, né, de uma experiência periférica, e pensando, né, na periferia como espaço, né, economicamente, hegemonicamente, né, um espaço negro, eu acho que a questão da arte expandida ela está presente de uma maneira vertical, porque, né, toda a polifonia, a, a, a expansão dos sentidos, isso já está no cerne da experiência do artista negro, né? O artista negro ele pensa polissemicamente, né? Ele pensa polifonicamente. Então, acho que nesse sentido não há exatamente uma grande diferença, a não ser de experiências, de influências, né, dadas, influências que às vezes vêm da Europa ou dos Estados Unidos, e que o povo periférico constrói as suas próprias experiências. E no Islã, eu entendo que o poeta do Islã ele é sujeito da sua própria voz, né? Não é mais possível que se diga por nós, se tem que dizer por nós aquilo que nós mesmos podemos dizer, né? Seja da maneira que for. Então, assumir a voz como sujeito da ação e da sua própria experiência é fundamental, e eu acho que é aí que vem a potência desses movimentos, né? Do Islã e da arte expandida de uma maneira geral. Dentro da minha experiência, e essa palavra está sendo muito dita, né? Eu gosto muito dessa palavra da experiência, da vivência, porque o campo da escrita e o campo da experimentação oral, para mim, ela é de fato esse campo de comunhão, como diz o Alexandre, né? O campo de diálogo e o campo de tentar mesmo promover maiores e inesperadas camadas de sentido para aquilo que eu estou dizendo, ou buscando dizer, seja no livro, né, seja no objeto livro, ou na performance, ou dizendo o poema. Acho que eu gosto da ideia também, né, que vem lá dos anos 70, né, em que o meio é a mensagem, e gosto de experimentar todos os meios para promover maiores experiências de sentido. Então, para mim, hoje, né, o livro ele né, não é exatamente só um invólucro onde eu vou colocar meus textos sem que o objeto, o livro, também não faça sentido como objeto físico, né? Então, eu tento ampliar a experiência espacial, tátil,
do livro como objeto, né? Quando vou fazer o trabalho de performance, não me interessa só que eu esteja falando, mas me interessa muito o contexto em que eu estou inserido, né? Seja nos diversos lugares onde eu me apresento, ou seja na composição que eu crio, né? Cênico, espacial, para aquilo que eu estou dizendo, né? Então, toda essa pluralidade de sentidos, para que as mais inesperadas faz parte do meu conjunto de interesses quando vou produzir, né? Então, por exemplo, né, hoje em dia eu não consigo muito, os meus livros, eles costumam ser, né, livros objetos, que têm uma função mais Mostra específica. mais aí, mostra mais um pouco para gente. Esse é Né? o Esse é o Odisseia Odisseia Vácuo. Vácuo, né? Uhum. Então, ele é uma experiência que parte, né, que vai trabalhar também a espacialidade do poema na página, né? Então, as palavras e o branco da página também significa enquanto elemento de sentido, né? Entre uma palavra e outra, há um silêncio que está representado pelo branco da página, que não é um branco passivo, ele é ativo no sentido de que ele também significa, né? Então, eu acho que essas camadas são próprias, né, do trabalho que eu faço, da minha poesia, e quando vou dizer esses textos, é no sentido de potencializar ao máximo essas camadas de sentido, como bem disse a Irene mesmo, né? Porque tem coisas que só se você diz naquele momento, naquela hora, é que vai dar determinado sentido, e no outro dia pode vir a ser outro, né? E a experiência do outro também contribui para o meu poema. Muito bem, Alexandre. Tive várias ideias agora. Sim, eu sublinhei o livro como um instrumento de trabalho da minha parte. Não, claro que reconheço imensas, múltiplas formas de oralidade. Também trabalhei já com o slam, que é uma das formas de transmitir essa oralidade que tem tido bastante público e, portanto, é uma boa forma também de divulgar poesia na forma oral, mas é uma das dimensões da oralidade. A minha é um pouco mais clássica, vem em torno de leitura, sobretudo de livros, mas livros pode ser um suporte múltiplo. O casal que talhou na casca da árvore as suas iniciais, isso é um livro, é um livro que pode ganhar uma dimensão oral ao dizermos aquelas palavras naquele local em que elas foram talhadas de uma forma tão firme. Então, claro, na oralidade e no diálogo que ela propõe, temos de estar preparados para uma cosmovisão, para múltiplas visões, que a própria oralidade nos vai dar caminhos de como chegar ao outro, quer na forma como transmitimos, quer na forma como ouvimos a oralidade do outro. A mim interessa-me, para além do livro, também a desconstrução de dizer, a procura dos silêncios e a desconstrução que propunha a Artaud de dizermos uma palavra de uma forma absolutamente descontextualizada até da forma como essa palavra é dita. Não é um exercício que faça muitas vezes, mas é um exercício ao qual tenho em conta. É um exercício, tenho em conta até da última viagem física que fiz e que, portanto, me confrontei com oralidades que não me são familiares, que foi no Brasil, até mesmo cânticos, cânticos que podem ser monoguturais, todos eles adquirem um caminho de mensagem
gigante, transportam vários universos consigo. E pronto, foram algumas ideias que retive. O Poetry Slam, concretamente, apesar de já ter participado várias vezes, não é algo que me interessa como uma única forma de trabalho, porque compartimenta em determinados minutos, portanto, quer em texto, quer na oralidade reproduzida desse texto, está sempre condicionado a um tamanho. Há lugares de oralidade que são bem curtos, há lugares de oralidade que se estendem por muito mais tempo. Na oralidade com o outro, até às vezes há o jogo de até quando isto vai durar, podemos estender isto mais tempo, mas nunca esquecendo o lugar de escuta, sublinhando isso. Ótimo. Irene? Seu microfone está desligado. Então, o Sami tem um grande significado, porque foi que eu declamei, foi realizado já por Slam na altura. E outros eventos, mas era já o Slam. E Eliane, não estamos conseguindo te escutar. Não estamos conseguindo te escutar, Irene. Acho que a Irene teve um probleminha técnico, né? De conexão. Vamos voltar aqui, então, à nossa conversa, enquanto a Irene retorna aí, né? Se tudo der certo, tomara que ela consiga retornar. Né? Mas um pouco que eu estava querendo que vocês fizessem também, para além do trabalho de vocês, né? Também colocar aqui, né, o Renato Negrão, uma realidade brasileira da performance, do trabalho com a oralidade, né? A quantas anda o Brasil em Portugal, né, para você apresentar para o Brasil, para Angola, a quantas anda também esse trabalho de experimentação, né? Dessas práticas que vocês falaram aí, me lembrei muito essa questão do experimento, da produção de sentidos, né? da voz, ela apareceu assim em muitos momentos desse nosso encontro. Aí me lembrei de um experimento que o Luiz Varatojo, de Portugal, aí ele estava falando, né, músico, em que agora o projeto dele, que se chama Luta Livre, ele falou aqui, já há certo tempo, se não me engano, há anos, que ele recolhe de jornais, né, certas frases e certas palavras, né, certos discursos que ele acha que são, mesmo num discurso jornalístico, né, que chamam a atenção, que são poéticos de alguma maneira, e ele vai trabalhar isso para colocar na música dele, né? É um projeto que ele chamou de Luta Livre dentro desses experimentos, né? Mas aí a Irene voltou, depois a gente veio aqui um pouco, né, continuando nosso papo, a Irene voltou. Diga, Irene, consegue nos ouvir? Consigo ouvir. Isto. Ótimo, teve um probleminha aí, mas já está de volta. Então, a minha relação com os slams começou desde muito cedo, desde quando me descobri poeta também, né? Tão logo comecei a fazer poesia, eu percebi o tipo de poesia que eu faço, que é poesia marginal. Normalmente os slams são as maiores plataformas de divulgação
dessa corrente poética, desse gênero literário. Então, não tinha como eu me ausentar, ou eu me manter de fora do slam, porque eu costumo dizer que para se ser slammer, eu preciso participar de slammers. Para se ser slammer, eu preciso participar de slam. Eu me intitulo poeta de batalha, né? E não é por conta daquilo que são as energias que nós acarretamos enquanto poeta durante os slams, mas é por conta da oportunidade que essas plataformas dão da divulgação da palavra falada, né? Principalmente aqui no contexto em que vivemos, o slam era marginalizado durante um bom período e não era considerado propriamente literatura, digamos assim, né? A quem chamava de literatura. Então, fazendo slam e a forma como as pessoas saem de cada evento de slam, a forma como as pessoas recebem a mensagem, os elogios no final, as reações das mesmas, é uma forma de nós protestarmos, protestarmos e darmos uma resposta aos comentários outrora utilizados para falar da poesia falada, né? Então, ela tem, assim, um significado bem grande para mim e para a minha vida também. Ótimo. Renato? Sim, você estava dizendo sobre do contexto brasileiro da poesia e da performance falada, né? Isso, isso. Mais especificamente desse trabalho, né, assim, da arte expandida, né, da performance, que é o seu trabalho, né? Conta um pouco para a gente, assim, de alguns trabalhos que você fez e de como você enxerga essa cena brasileira também, né? E o seu trabalho dentro dessa cena brasileira. Sim. Eu posso dizer que a minha trajetória era bem, sobretudo, da música, né? Eu entro na literatura pelo viés da música, né? Por ouvir música em casa, por meu pai trazer informação cultural via discos de vinis da música popular brasileira, né? E o livro não era um objeto de acesso direto na minha experiência, né? Mas como também a gente tem a sorte, né, de a música popular brasileira cumprir muitas vezes muito bem a função literária, né? Isso eu, né, entrei, né? Depois tive professores de literatura, enfim, na década de 80 todo mundo tinha uma banda de rock, né? Eu tinha uma banda de rock onde eu era letrista e vocalista, e depois, como, né, comprar guitarra, baixo, bateria era uma coisa cara, dispendiosa, eu montei um grupo de poesia e fui me interessando por isso, né? E também porque nos encartes dos discos eu via que tinham muitos poetas que depois, quando eu comecei a visitar livrarias, eu comecei a identificar, né, quem era o Leminski, que também tinha um trânsito com a música, né? O Chacal, e, enfim, quando eu, né, tive acesso a esse universo dos livros, era um momento em que poetas como o Chacal, por exemplo, eles estavam sendo editados por grandes editoras, então estavam deixando de estar à margem, né, das publicações independentes que eles faziam, às quais eu não tive acesso, até porque era muito criança, mas depois, quando os livros desses poetas começaram a sair, eu tive acesso, e eles, de certa forma, foram criando novas gerações de poetas independentes, vamos dizer assim, né? E aí, ao montar o meu primeiro coletivo de poesia, o meu coletivo ele se dispunha a produzir, pesquisar e divulgar o poema. Então,
eu pesquisava, eu abri um mapa mundi na minha frente e falei quem é o poeta da Rússia, quem é o poeta norte-americano, quem é o poeta africano, quem é o poeta alemão. E eu fui lendo aquilo porque eu achava que eu tinha que pesquisar alguma coisa. E depois fui me interessando na divulgação e aí fui fazendo saraus, né? Enfim, era uma maneira de eu sentir que estava excursionando, como se eu estivesse excursionando com a minha banda de rock que não existia mais. Mas e depois comecei a perceber que dentro dessa experiência havia experiências muito diversas de produção de sentido mesmo, de diálogo, de acesso, de camadas de sentido que o livro era um objeto reduzido, né? E aí eu acho que nasce um pouco daí dessa experiência. E venho de um estado muito plural nesse sentido, né? Então a gente tem aqui um poeta da performance, né? Que é um nome, né, incontornável da experiência da performance no Brasil, que é o Ricardo Aleixo, por estar próximo dele, né, e ter um acesso, né, às experiências que ele vinha fazendo. Eu acho que isso, de certa forma, apesar de eu já fazer isso antes, isso eu acho que agrega, né, no sentido de que aumenta a turma e você faz acreditando que aquele caminho que você está seguindo é um caminho possível, que já estava sendo pisado, né, pavimentado por um estudioso. Enfim, ganha-se em energia, né? O próprio poeta, o Chacal, também, ele descrevia, né, essa mesma experiência, né, de que ele, ao dizer poemas aí pela vida, pelos palcos e tal, ele se sentia excursionando, né? Ele vem da experiência do teatro, né? Viu Allen Ginsberg, né? Dizendo poemas em Londres, né? E eu acho que foi um caminho muito natural, né? Além de que, né? É próprio, né, da contemporaneidade você ser um artista, né, um artista etc., né? Que é o artista que ao mesmo tempo é produtor e ele é professor, ele pesquisa, ele produz seus próprios trabalhos. Então, toda essa experiência ela acabou sendo muito natural, né? Eu fiz também um processo, que era um processo terapêutico, que era anarquista, corporal e em grupo, né? E que era feito conduzido por um escritor anarquista chamado Roberto Freire. Então, por ter essa convivência próxima com o Roberto Freire, que me apresentou uma gama, né, de estudos, né? Afinal, eu estava fazendo uma terapia, eu precisava saber onde é que eu estava entrando, né? Eu fui fazer aquilo que era dado, né, que era o conjunto base da terapia, que era capoeira, anarquismo, bioenergética, gestalt. Isso me levou a um mundo de objetos de estudo que me foi muito importante para o estudo da performance depois, o que me levou às artes visuais. Mas eu posso citar nomes também, né? Hoje, Daniel Minchoni é um nome da performance muito interessante em São Paulo, toda a cena do slam aqui, né, em Belo Horizonte, né? Pierre Souza, João Paiva, Felipe Beluca, em São Paulo, Luz Ribeiro, Roberto Estrela Dalva, Mel, né, Duarte, todos esses nomes, né, muito interessantes, né? Lúcio Agra na performance, Chacal. Então, tem vários nomes aí, é uma cena muito rica. Muito rica mesmo, né? Muito... E parece ser isso participantes dos 3 países que estamos aqui, né?
Eu só queria, Renato, depois você deixa o contato aí do Freire para a gente também fazer essa terapia. O contato dele já está no outro plano. Ah, é? Oh, que pena. Às vezes você também consegue, né? Dar um seguimento ao trabalho dele. Muito Deixa para bom, lá. muito bom. Alexandre? Sim, estou aqui. Estava a ouvir. Em Portugal, o Portugal que eu conheço tem um trabalho de oralidade sobre poesia, concretamente, até porque pesquiso mais sobre poesia, múltiplo, porque conheço pessoas de todos os países onde se fala a língua portuguesa e as suas expressões orais também, ou dos seus poemas, que me dá sempre um grande ensinamento. Sobretudo, tenho mantido alguma ligação ao Brasil, tanto que todo esse universo, que era o mais antigo dos os Jograis de São Paulo, aqueles atores que faziam polifonias, até à malta do Chacal e do CEP 20.000, não é? Toda aquela gente tenho pesquisado e, portanto, como trabalho em termos radiofónicos com a oralidade dos outros também, sou absolutamente permeável também a isso e deixo-me influenciar pelo que me interessa, ou pelos caminhos que também quero seguir, quer como pontos de contacto, quer porque me interessam esteticamente desenvolver determinados aspectos da oralidade. Logo, sou bastante influenciado pelo universo brasileiro neste momento, mas existem outros. Só um momento, estou aqui com um problema técnico. Nós estamos te ouvindo e vendo perfeitamente. Ok. E agora perdi-me do que estava a dizer. Peço desculpa. Você estava a Eu estava dizer dizendo. de... Do contexto do trabalho. O contexto do trabalho na rádio dá-me todas essas dimensões múltiplas da oralidade em português, apesar de não tratar apenas em português. A fusão é o que eu também trabalho em termos de performance sobre a poesia. Neste momento tenho um projeto de música intitulado Tecoá. Tecoá em Guarani quer dizer aldeia, até fomos buscar um nome a uma outra língua, que é isso, é um lugar de fusão de oralidades, sendo que sou uma pessoa absolutamente permeável e influenciável. Portanto, interessa sempre o contacto. A oralidade, por sua vez, e no que me interessa enquanto poeta, influencia-me em termos da escrita da poesia. Quer seja poesia que escrevo para ser dita, quer seja poesia que escrevo apenas para ficar registada. E então esse contacto com o Brasil tem mudado nitidamente a minha forma de escrita. Agora, até por várias razões, tenho relido toda essa evolução que tenho tido em termos poéticos e há a marca brasileira absoluta numa mudança progressiva que sei lá de onde é que vem. Poderá não vir necessariamente só da oralidade, mas a oralidade tem um peso gigante nessa influência. Acredito que né, tal como aqui também, né, em Angola, essa oralidade, né, como marca distintiva da própria literatura, né? E Irene, como é que você vê isso a partir desses outros lugares também? Você tem notícia de Portugal, do Brasil, do próprio movimento aqui do Islã em Angola, da oralidade, né, vamos dizer assim, dentro do nosso tema em Angola. Só um momentinho, Irene, antes de falarmos, voltarmos a Irene, que entrou na sala aqui, o co-organizador, meu amigo, colega Nuno Neves, que também é um grande apreciador, estudioso dessas várias linguagens, né? E das oralidades possíveis
que a arte pode nos trazer. Né? Bem-vindo aí, Nuno. Prazer, Nuno. Obrigado e boa tarde a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui, ter conseguido chegar a tempo desta última emissão deste webinar. Estava aqui a ouvir-vos com muita atenção. Eu cheguei, comecei logo a ouvir falar no Chacal e na geração do Desbunde e no Ginsberg e, portanto, estou muito em casa. Muito obrigado pela vossa participação e vou-vos passar a palavra rapidamente. Até já. Ótimo. Parece que a Irene caiu, então vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Diga, Renato. Sim, eu lembro que para além, né, além mar, eu acho, até mesmo por via do Ricardo Aleixo e por alguns festivais de poesia que eu participei, eu passei a me interessar muito pelo trabalho do Alberto Pimenta, né, que é um poeta performer português, recente, e tem... Nossa, só um minuto. Estou aqui. Porque tem o Fernando Aguiar, eu lembrei. Fernando Aguiar também me parece um nome que em algum momento eu tive contato, que me foi muito importante para pensar as performances do ponto de vista da plasticidade, do ponto de vista da pluralidade de imagens, não exatamente pela oralidade, mas do ponto de vista plástico também. Então, o Fernando Aguiar, num determinado momento da minha vida, foi muito importante, e o Alberto Pimenta é um poeta que me interessa muito aprofundar, e para mim é um prazer. Agora, gostaria mesmo de ter essa experiência em Angola, que eu acho que vai ser um ponto de contato que vai ser de fundamental importância assim, na minha vida. Sim, né? Estamos aqui abertos assim que essa pandemia, né, acabar, a ideia é justamente nos permitir fazer esses encontros com mais frequência e com essa experiência, a escrita de uma experiência. Alexandre? Sim, estou aqui. Está-me ouvindo? Está. Sim, sim, sim. Tinha uma nota inicial que nunca cheguei a falar disto, das várias notas que tomei para falar aqui, e que tinha a ver com um texto ensaístico de William Burroughs, que se chama A Revolução Eletrónica, em que ele refere que a palavra escrita é um vírus que a palavra falada criou. E vírus enquanto, é claro, ele faz uma proposta bastante sarcástica e irónica sobre a forma como utilizar essa palavra, esse vírus, para colapsar, criar colapsos no mundo. A oralidade, para mim, é muito importante nesse sentido, porque nessas dimensões que nós atribuímos ao ato de dizer, estamos a transformar o mundo, estamos a querer transformar o mundo. Algo se transformará, nem que seja apenas o vento que sai, algo mudará no mundo. Há uma dimensão política nessa forma de estar que é sempre importante, até quando há ausência de política no tema da oralidade, porque tem a ver com a transmissão de conhecimentos, com o dar de uma forma altruísta e também com isso aceitar, receber a oralidade do outro e tudo o que ela transporta. Era isso, estava aqui perdido nestas divagações, porque ainda não tinha falado nesta dimensão do vírus, da palavra enquanto vírus. Houve hoje alguém no evento anterior, no webinar 5, que referia exatamente isso,
A palavra é algo comum à nossa espécie, essa oralidade, mas a dimensão literária e a nossa dimensão atual na forma de estarmos com o mundo, nós que produzimos esta oralidade, também tem de estar atenta a outras espécies. Então, uma das formas de estar atenta é pelo significado, pelo que transportam as palavras, que é político. Então a oralidade tem sempre esse peso. Que ótimo. Nuno, Perfeito. tudo bem? Tranquilo, cá estou. Então tá. Parece que, infelizmente, a Moci, né, não teve problemas Irene realmente caiu. de conexão, né? Nós já estamos, infelizmente, o papo está bacana, mas vamos fazer uma nova rodada aqui, caminhando para o final, né, do que vocês desejam falar, né, nesse nosso encontro de encerramento aqui das nossas jornadas da língua portuguesa, o português em trânsito, né? E de minha parte, eu já quero assim agradecer imensamente a participação dos dois, né? E que um papo muito, né? A gente poderia ficar aqui horas e horas e horas, mas infelizmente o tempo não nos permite. E então, Renato, quer dizer alguma coisa? Eu comungo totalmente com a fala do Alexandre, assim, né? Eu acho que a gente tem, né, no nosso caminhar aí essa dimensão política enquanto fazedores, né, de arte, né, e que eu acho que não faz sentido uma arte hoje que não seja uma arte que trabalhe, né, pelas liberdades e que haja de alguma maneira, da maneira que puder, contra todos esses sistemas autoritários, né, contra esse fascismo que em nosso país ele está vigente, né? E eu acho que a gente está aí mesmo para produzir bons encontros e belezas, sempre atentos a essa dimensão, né, do diálogo e dos interesses, né, pela liberdade e pela autonomia, pela emancipação, né, das pessoas de uma maneira ampla, geral. E eu gostaria de agradecer mesmo, né, essa conversa, poder, né, te rever, né, porque agora você está morando do outro lado do Atlântico. Já não é mais comum, né, os encontros ali nos lançamentos, na livraria. Se bem que não está sendo comum agora de maneira alguma, nem até entre os que moram aqui no Sudeste. Mas gostaria muito de agradecer, né, ao Centro Cultural Brasil em Angola, ao Instituto Camões, a Irene, né, que é essa pessoa incrível, né, tão nova, com a fala tão potente, ao Alexandre, pela conversa. E foi um prazer estar aqui, dividir essa tarde, compartilhar e deixar aqui meu agradecimento para todo mundo que estiver ouvindo. Obrigado, Renato. Alexandre? Eu também queria agradecer o convite ao CCBA, ao Instituto Camões e aos colegas por esta animada conversa, mas também a vocês organizadores, sobretudo Caio e Nuno, não só pelo convite, mas também por proporcionarem todas estas conversas em que eu cresci imenso a ouvir os outros e o que transportam consigo. Porque a oralidade tem este poder e a língua portuguesa é um veículo bem interessante da forma de exprimir essa oralidade e de criar também a comunhão entre várias nacionalidades, vários espaços,
que no mundo que é global, aliás, como dá para ver pelo próprio evento, é bastante importante. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Alexandre. Nuno, quer dizer umas palavras? Últimas palavras famosas, não é? Famous last words. Quero agradecer a todos os participantes e a todas as participantes que estiveram ao longo destes 3 dias, dedicando tempo e têm aquilo que sabem para estar connosco. Agradecer à organização também, ao CCBA e ao Instituto Camões pelo convite para dar isto. Agradecer também ao Caio por esta parceria no crime, não é? E, portanto, muito obrigado a todas e a todos. Foi um prazer para mim, e aprendi. O prazer foi todo meu, Nuno. O Telmo gostaria de falar umas palavras. Obrigado, Caio, e gostaria só, portanto, sem vos fazer perder mais tempo, e porque a conversa foi longa, mas muito interessante e animada. Eu estava aqui, portanto, a acompanhar-vos e acho que, de alguma forma, terminamos. Fazia-me lembrar, portanto, acabamos por regressar ao início, ou seja, quer dizer, portanto, estamos a discutir literatura e acabamos na oralidade, e de facto a literatura começa pela oralidade, não é? E isso faz parte da história da literatura, e eu acho que, de facto, isto, não sei se, eu creio que tanto que nada é por acaso, e quem desenhou o programa, que foram o Caio e o Nuno, este brilhante programa que nos alimentou aqui durante 3 dias de reflexão sobre a nossa língua e sobre a evolução da literatura, das utilizações, das múltiplas utilizações do português. Eu penso que nós não poderíamos ter um melhor resultado e acho que, de facto, o resultado é tão bom que, independentemente de ser só no ambiente virtual, acho que temos que pensar seriamente em repeti-lo, portanto, e para o futuro, não é? Portanto, eu estou francamente feliz com esta iniciativa e devo muito dessa felicidade ao Nuno, ao Caio, porque abraçaram o desafio que o CCBA e o Camões de Luanda lhes fizeram e presentearam-nos aqui com um programa extraordinário de pessoas muito interessantes, muito atualizadas e com uma organização, portanto, muito profissional. E, para além disso, portanto, além de desenharem o programa, também fizeram-nos o grato favor de gerir todas as mesas, o que não é fácil, não é nada fácil, não é só gerir as mesas, e depois eles não deixaram também de dar aulas, é importante que se diga, não ficaram só 3 dias dedicados a isto, tiveram outras coisas para fazer, e daí, portanto, a minha gratidão, a gratidão, portanto, do Camões, do Centro Cultural Português em Luanda, portanto, estou sinceramente grato. Agradecer também a todos os oradores que se disponibilizaram a fazer, portanto, este programa connosco, aqui nas pessoas, portanto, do Alexandre, do Renato, a Irene já não está, mas também, portanto, obviamente que se estende a ela e através dela também a todos os outros oradores que participaram por aqui, portanto, nestes 3 dias. E, por fim, agradecer ao CCBA, à Marisa Cristino, ao Sérgio Toledo, que não pôde estar presente, mas está aqui representado pela Marisa, porque, de facto, fizemos aqui, acho eu, portanto, uma bela parceria para acontecer este momento de conhecimento, de produção de conhecimento, reflexão, partilha, e que acho que nós temos todas as condições para continuar a aprofundar e encontrar, portanto, ainda novas formas de melhorar, portanto, estas nossas atividades, que são, portanto, atividades culturais abertas a todos, não é? Quer dizer, que também engrandecem a nossa missão. Portanto, a todos, muito obrigado, muito boa noite, e foi um prazer
ter-vos acompanhado durante estes 3 dias. Muito obrigado, Telmo, pelas belas palavras. Marisa? Caio, eu antes de falar e fazer os agradecimentos finais e terminarmos esta nossa jornada maravilhosa, também gostava de ouvir o teu pensamento, como foi para ti também esta experiência. Para mim? Foi ótima, foi maravilhosa, né? Foi junto com o Nuno, que foi uma construção, uma experiência maravilhosa. Eu tenho que agradecer a parceria do Nuno, o apoio do Camões, do CCBA, né? Do Sérgio Toledo, seu, desses convidados maravilhosos. Só teve gente boa, né? Não teve ninguém. Foi uma experiência muito Foi boa. Ótimo. Ótimo, bom. Obrigada. Pronto. Muito obrigado. Eu, nesta altura, tenho que vos informar que também tivemos um pequeno problema técnico aqui com a nossa live. Não foi só a Irene que caiu, simultaneamente quando a Irene caiu, a nossa gravação, a nossa transmissão ao vivo também caiu. Eu vi. Deixámos de estar nas páginas. Pronto. Por sorte, toda a live está gravada, está a ser gravada, e depois vai ficar disponibilizada através do nosso canal de YouTube, e vamos pôr o link nas nossas páginas, que assim as pessoas vão poder assistir à conversa na totalidade, não é? Retiramos a live e colocamos a gravação total, que é para as pessoas poderem usufruir de tudo, aqueles que estavam a acompanhar e que de repente ficaram privados, não é? Desta conversa tão agradável. E pronto, olha, estamos mesmo no finalmente, estamos mesmo no fim. Sem querer repetir-me nos agradecimentos, em nome da Embaixada do Brasil em Angola e do Centro Cultural do Brasil em Angola, venho também reforçar o agradecimento aos nossos oradores, aos nossos convidados, que tão gentilmente acederam, não é? Aceitaram o nosso convite e participaram nestas jornadas da língua portuguesa. Quero também agradecer aos nossos curadores, o Caio Carmona e o Nuno Neves, o excelente trabalho desenvolvido ao longo destas últimas semanas, não só com a escolha dos temas, o contacto com todos os participantes, o acompanhar as mesas diariamente. Foi um trabalho muito árduo, não é? Temos que valorizar. E aqui agradecemos, aqui prestamos a nossa homenagem a esse vosso empenho. Dentro da área da curadoria, também queria agradecer a intervenção, a participação do diplomata Hugo Lorenzetti Neto, que também participou nos bastidores para a organização destas nossas jornadas. E, muito importante também, agradecer ao nosso parceiro, ao Instituto Camões, em Luanda, aqui na pessoa do diretor Telmo Gonçalves, a Sónia Fonseca, incansáveis também. Acho que conseguimos criar aqui um clima de partilha muito agradável nestas últimas semanas, e que muito contribuíram, acho, para o sucesso da atividade. Por último, e não menos importante, quero também agradecer ao público que nos acompanhou ao longo destes 6 webinars. Foi sempre um público participativo e envolvido com esta temática. Foi, portanto, a todos um bem-aja. Aqueles que não conseguiram acompanhar a totalidade dos webinars, porque alguns foram realizados em um período laboral, informamos que vamos ter todas as lives gravadas disponíveis nas nossas redes sociais, tanto do Camões como do CCBA. E pronto, assim termina a nossa jornada da língua portuguesa em 2021, para o ano a mais. Vamos continuar a celebrar durante o ano, porque a nossa língua realmente é maravilhosa e muito rica. Não sei se querem dizer mais alguma coisa, se posso encerrar. Muito obrigado, Maria. Obrigado a todos. Um abraço. Obrigado.
Obrigada, Grande então. abraço. Até breve. E viva a língua Até portuguesa. breve. Viva a língua portuguesa. É verdade. Deus.